Olá, bem-vindo ao canal Mitologia Brasileira e Mundial. Obrigado por assistir a este vídeo em que falaremos sobre as relíquias sagradas. Três grandes religiões valorizam as relíquias: o cristianismo, o budismo e o paganismo grego. Um cadáver não se decompõe completamente da noite para o dia. Anos e até séculos depois, ossos identificáveis continuam a existir, da mesma forma que partes da vestimenta e adereços por ele utilizados. Esses objetos são muitas vezes conservados com honrarias e até com veneração religiosa. Ficam então conhecidos como relíquias, proveniente do latim, que quer dizer remanescente. No cristianismo, as relíquias mais importantes eram os restos físicos dos santos, seus ossos, cabelos, lágrimas ou sangue. E destas, as mais antigas eram em geral mais preciosas. A religião católica, fundada por uma narrativa de martírio e morte, desenvolveu uma relação bastante peculiar com os corpos dos seus santos. Os túmulos dos mártires foram os primeiros locais de culto dos cristãos, locais de contato entre o universo cotidiano e o sagrado, e o mundo dos vivos e o dos mortos, estruturando a própria noção de espaço público da cristandade. Em grupos sociais com fortes crenças sobrenaturais, os corpos podem ser venerados e são atribuídos poderes a várias de suas partes. O resultado nem sempre é a preservação. Pode ocorrer exatamente o contrário. Alguns povos antigos praticantes do canibalismo esperavam adquirir qualidades dos mortos, devorando os pedaços de seu corpo. O consumo da carne de um inimigo era feito em nome da obtenção de sua força, coragem e habilidade. Temos como exemplo o relato escrito sobre o canibalismo dos Tupinambás, de autoria do aventureiro alemão Hans Staden, registrado na obra Duas Viagens para o Brasil, publicada em 1557. Remanescentes do corpo humano podem transformar-se em amuletos, e isso se aproxima mais do conceito da relíquia. No arquipélago de Andaman, sob a administração da Índia, na Baía de Bengala, os nativos acreditam que um colar de ossos traz sorte e proteção. Neste local, a entrada de qualquer outra pessoa além dos nativos é proibida por lei pelo governo indiano. Como dito anteriormente, três importantes religiões atribuíram destaque às relíquias: o budismo, o paganismo grego e o cristianismo. O budismo começou com um movimento dentro do hinduísmo, liderado por Siddhartha Gautama. Antes dele, dava-se pouca importância às relíquias. Os monges da escola de Lotus, fundada em 402 por um monge chinês, reuniram mais de 2.000 fragmentos de relíquias cremadas do Buda, bem como os dentes e os ossos do Buda, e enterraram-nos em um salão de um templo. É dito na tradição budista que alguns monges acumulam uma substância em seus corpos que as pessoas comuns não possuem. Esta substância é deixada para trás nas cinzas do monge, quando ele é cremado, parecendo pérolas. A substância é conhecida por ser acumulada em outros reinos e não neste mundo. Na Grécia Antiga, em Atenas conservava-se os restos de Teseu, trazidos da ilha de Chipre, num ritual cívico, descrito pelo historiador e filósofo Plutarco. Os restos mortais de Teseu foram encontrados por Cimon, estrategista ateniense, seguindo as orientações do oráculo Pitonisa. Ele fez a escolha de trazer de volta para Atenas os restos mortais de Teseu, um retorno acompanhado por uma grande cerimônia. A cada ano, no outono, era celebrada a Teseia, festa em homenagem ao herói grego que matou o Minotauro. Mais tarde, os gregos evoluíram para um desprezo pelos restos materiais. O culto às relíquias foi reavivado com a Igreja Católica. Deus tornou-se homem em Jesus Cristo, isto é, um corpo material cujos restos se tornaram relíquias. Os corpos dos santos eram o lar do Espírito Santo. Na Igreja Católica, a tradição é conservada pela adoração de relíquias, como meio de comunicação com o santo da devoção. A mais antiga relíquia do cristianismo é uma carta dos discípulos de São Policarpo, escrita no ano de 156 e que diz: Tomamos-lhes
os ossos mais preciosos do que joias, e mais puros do que o mais puro ouro, e os depusemos num lugar apropriado, onde o Senhor permitirá que nos reunamos para celebrar o aniversário de seu martírio. No século IV, culto cristão às relíquias já estava muito desenvolvido. Foram feitas urnas especiais para guardá-las, os relicários. A primeira relíquia cristã claramente descrita é parte da Santa Cruz, na qual Jesus foi crucificado. Depois da conversão de Constantino, no ano 312, sua mãe Helena dirigiu escavações em Jerusalém e anunciou sua descoberta. Depois, lascas de madeira sagrada da cruz foram distribuídas por todo o império. Pela mesma época, há uma alusão à cadeira de São Jaime, e algumas décadas depois, Santo Agostinho escrevia sobre os milagres feitos pelo solo da Terra Santa. Os principais luminares da Igreja Católica, Santo Agostinho, São Jerônimo e Santo Ambrósio, aceitam as relíquias como parte integrante da religião. Gregório de Nissa fala do desejo dos cristãos de serem enterrados nas tumbas perto dos mártires. No século VI era costume descer um esquife contendo pedaços de pano nas tumbas de São Pedro e São Paulo. Assim que o caixão tocava as tumbas dos apóstolos, seu conteúdo era considerado relíquia. No segundo concílio de Nicéia, em 787, decretou-se que todas as igrejas deveriam ter uma relíquia sobre o altar. Foi na Europa medieval que a adoração às relíquias atingiu pontos extremos. Na França merovíngia e carolíngia, na Inglaterra anglo-saxônica e na Irlanda celta. Os seguidores dos credos visitavam as relíquias para adorá-las, beijá-las e obter a cura de seus males. Em virtude desta adoração por parte dos fiéis, ocorreram abusos e enganações, sendo que o próprio Santo Agostinho se queixava de embusteiros, que, disfarçados de monges, vendiam falsidades como relíquias. Também houve a questão da autenticidade. As relíquias dos santos mais recentes eram perfeitamente identificadas. As dos mais antigos sempre deixavam dúvidas. E houve rivalidade entre os detentores de relíquias, cada um proclamando a sua como mais valiosa. A abadia de Glastonbury, na Inglaterra, proclamava ter as relíquias remanescentes de São Patrício e de muitos outros. Fora da Inglaterra, as mais surpreendentes relíquias eram apresentadas. Uma pena da asa do anjo Gabriel, uma jarra cheia da escuridão imposta ao Egito por Moisés e raios da estrela de Belém. A mais preciosa relíquia atribuída a Cristo é, sem dúvida, o manto sagrado de Turim, ou Santo Sudário. A Igreja Católica Romana, contudo, não atesta a autenticidade nem desta, nem de qualquer outra relíquia. Isto é mais por precaução do que por iconoclastia. Há também a busca pela Arca da Aliança, descrita na Bíblia como objeto que as tábuas dos 10 mandamentos estavam guardadas. Já foi inclusive temas de filmes e livros, assim como o Santo Graal, cálice utilizado por Cristo na Santa Ceia. A Arca da Aliança foi utilizada pelos hebreus até seu desaparecimento, que, segundo especulações, ocorreu na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II. Do ponto de vista católico, a autenticidade de uma relíquia não é tão crucial como pode parecer, desde que o objeto não seja venerado por supostos poderes intrínsecos, mas sim como um guia para levar os fiéis à suprema presença que existe por trás de tudo, o que, em resumo, significa dar importância principalmente à devoção do fiel. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima!